Eu sou Vera Passos, sou de Salvador, Bahia, sou mãe de Safira Sacramento, filha de Lídio Santa Ana e Raimunda Maria Passos, sou uma mulher negra. Estou aqui falando de Alabama, né? Eu estou numa pequena turnê com o Viver Brasil, que é essa companhia de dança a qual eu sou diretora artística, coreógrafa e bailarina às vezes ainda, né? E sou mestranda da UFBA, né? Licenciada pela UFBA na turma de 2008, mas agora no processo do mestrado, né? Sou professora da técnica silvestre e também trago a simbologia das danças dos orixás como alimento para entender, né, como treinar o corpo sem perder toda essa poesia que nós trazemos com as nossas histórias. Eu fui criada no terreiro de Candomblé. O meu pai, ele era ogã de canto e a minha mãe, ela acompanhava, né, o meu pai. Então, minha mãe também, ela tinha um compadre que ele era pai de santo de um terreiro e isso era na rua que eu morava, né? Então, as festas de final de semana para meu pai, minha mãe, minha família, elas eram nos terreiros de Candomblé. Então, tanto eu quanto meus irmãos, minhas irmãs, nós íamos, né? Nós acompanhávamos nossos pais, né? Minha mãe e meu pai. Então, como eu já me interessava muito pelo mover, né? Então, eu lembro, eu era a única que dançava, né? Eu dançava durante todo o xirê, né, nas cerimônias, eu usava, né, as roupas sagradas, as vestes sagradas, e eu dançava o tempo inteiro junto com todas as pessoas, né, todas as filhas de santo, eu estava ali junto com elas, dançando. Eu lembro que as pessoas manifestavam muito ao meu lado, e eu ficava ali a noite inteira, dançando e comendo, claro, né? Porque eu Coisa adorava boa. fazer essa parte de comer. Então, eu dançava ali junto, comia, cantava também junto com meu pai. O meu processo da infância mais para a adolescência foi esse. Eu vivi tudo ali, cada festa no terreiro, entendendo como que cada cerimônia acontecia, né, como se comportava também ali naquele espaço, né, o respeito que nós precisávamos ter pelas mais velhas, né, pelos mais velhos. Eu fui da época que dava benção a todos os mais velhos e mais velhas da rua, né, tinha aquele ritual de descer a ladeira para ir para a escola, e a benção para todo mundo ali, não podia esquecer de ninguém. Na escola, quando aconteciam os desfiles, né, aqueles desfiles de escolas, que hoje em dia a gente vê pouco, mas que na época tinha muito. Desfile da primavera, desfile do dia do folclore, né, toda essa tradição que foi perdida. Eu lembro que na época a minha fantasia era sempre de orixá. Sempre a minha mãe colocava as minhas roupas, me vestia com as roupas sagradas de orixá, né? Eu lembro de ter uma foto até hoje vestida de Xangô, muito pequena, muito pequena, muito pequena. Então, a minha vida foi no terreiro, né? Eu brinquei com essas crianças dentro do terreiro, né? Eu comi junto todos os carurus que tiveram, né? Eu estive aí nesse ambiente sagrado durante muito tempo, né? Enquanto crianças, né? E principalmente partindo do entendimento e da geração dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe, e do tempo que eles viveram, né? O tempo que eles viveram, ainda, enquanto criança, era preciso alisar o cabelo, né? Ter esse cabelo aí esticado. Então, eu lembro como hoje, a gente usava ferro na época, né? Nem era
os produtos que agora se usam muito. Então, alisava o cabelo para poder acompanhar o padrão de beleza, né? Então, a gente estava aí. O que se usava também, as roupas que se usavam não eram roupas que hoje eu gosto de tá usando, né? A forma de se vestir na época de criança, que era bem diferente. Apesar de que minha mãe, ela até que costumava vestir a gente, né? Nós todas, e meu irmão também, como crianças, e eu lembro que a gente usava muito os tecidos mais voltados para chita. Minha mãe adorava brincar com chita, né? Então, até que a gente ficava mais dentro da nossa cultura mesmo, né? Sem ter que transitar muito para uma questão, um lugar mais colonizador, né? Minha mãe, ela tinha esse sentir e esse perceber de como vestir, né? Como vestir suas crianças. Mas eu passei por todo esse processo que toda mulher, menina negra, né? Toda criança negra passa, né? De entender que o cabelo que você tem que usar, né? Que é aquele cabelo que a mídia, que a sociedade engrandece, né? E engrandecia, talvez, não sei. Foi esse o lugar, né? Que eu vivi. Eu tive muita sorte porque eu conheci minha mãe da dança com 14 anos, né? Então, essa escola teve uma parcela muito grande na minha educação, né? De contribuição para a minha educação. Então, eu fui feliz de ser acolhida por essa família da dança que me instruiu e me conduziu muito bem, né, nesse lugar onde eu consegui muito rápido me entender como mulher negra, né, como uma criança, uma adolescente negra que tinha os seus valores, né, e que eu podia brilhar, ou que eu brilhava com esses valores, né, que eu não precisava ir muito longe ou copiar, né, alguém ou alguma cultura para brilhar. O que eu tinha e o que eu trazia como base de vida e como base familiar era de uma riqueza muito grande. E isso eu aprendi com a minha família da dança, né? Com os meus pais também, porque os lugares que eles me levavam eram lugares que tratavam de cuidar, né? De cuidar desse entender, desse se entender como uma criança que é importante, né? E que traz histórias importantes na sua vida, né? É sempre complicado para a gente, né? Para conseguir estudar e se manter nesses nossos caminhos de pesquisa em dança, mais ainda para nós, mulheres pretas, né? Com família, com tudo, e todas as dificuldades que nos cercam já há muito tempo. Então, eu queria te agradecer por isso, né? Eu sou licenciada pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Sou mestranda em dança agora também, né? Eu vou estar defendendo este ano também. A minha pesquisa trata desse meu projeto Dançando na Terra, que é um projeto que eu passei a desenvolver no Brasil, né? Depois de estar viajando muito fora dele. Eu iniciei os meus estudos em dança de uma forma contrária em relação às outras pessoas, porque primeiro eu dirigi um grupo na minha comunidade. Nesse processo, eu descobri que realmente eu precisava parar para estudar dança e entender o que a dança estava falando comigo, né? Tentando me dizer. Então, os meus primeiros movimentos dancísticos foi numa escola de bairro, no bairro do Barbalho, em Salvador, com Gal Mascarenhas, Virgínia Luz, Grace Mascarenhas. Eram 3 recém-formandas da Universidade Federal
e a escola tinha pouco tempo que estava funcionando, né? Na escola eu tive aula principalmente de dança moderna, a minha formação é a dança moderna, a minha paixão é a dança moderna, mas também nós tínhamos aulas esporádicas de balé, de jazz, de dança, da própria dança afro, né, de improvisação também. Então, tínhamos um currículo onde a dança moderna pegava a centralidade, mas também tínhamos outras vivências para poder facilitar mesmo o aprendizado da dança moderna em si. Nessa escola, eu conheci Jorge Silva, né, que foi assim o meu, que foi e é o meu grande mestre da dança, né? Foi com ele que eu dancei pela primeira vez numa companhia de dança, né? Ainda que passando atrás, segurando a vela na primeira vez, né? É como a gente fala sempre, mas a minha formação maior foi com Jorge, né? Ele foi a minha grande inspiração para entender também como compartilhar dança, como entender esse corpo que dança, mas que também pode ajudar, né, para que outros despertem a sua inteligência, né, de uma forma mais rápida. Então, Jorge Silva, ele é o meu mestre, assim, é um grande coreógrafo de Salvador, Bahia. Então, os meus desafios, eles foram muito maiores com Jorge Silva, porque na escola de dança, nós tínhamos ainda um trabalho que era para iniciante, né? Então, eram pessoas que vinham 2 vezes na semana e faziam 1 hora de aula. E com Jorge, não. Nós tínhamos 4 horas de ensaio, 3 vezes na semana, sabe? Então, eu já fui entendendo como era ser uma profissional da dança aí, nesse lugar, né, com Jorge. E aí Jorge me levou para a FUNSEB, e lá, eu, na época, no curso profissionalizante que eu fiz, eu tive os melhores, eu posso dizer, né, professores, mestres, mestras da época, porque Mestre King foi meu professor durante 1 ano, né, então com ele eu pude fazer dança afro e entender como rememorar, né? Rememorar tudo que eu vi nos terreiros na minha infância. Então, King, ele pôde acender novamente isso em mim, né? Eu lembro que eu tive uma professora que ela me dizia que quando eu entrava para a sala, eu precisava deixar os meus problemas fora da sala, e que eu precisava entrar para dançar. Ela falava que eu tinha que entrar para dançar vazia. Ela dizia assim: vocês têm que entrar para fazer aula sem nada. E aqui vocês vão adquirir, né, o que eu estou oferecendo, o que a aula está propondo. Então, se você estava indo fazer uma aula de balé, você deixava tudo lá fora, né? E aí você entrava para lá entender a proposta que o balé trazia e construía uma história que partia, né, dessa proposta que era o balé clássico. E isso ficou sempre muito confuso na minha cabeça, né? Eu não conseguia entender como que era isso. A cada aula que eu entrava era uma Vera diferente que eu precisava construir, sabe? Ficou confuso. Até que, dentro dessa escola, na Arte Viva, eu passei a ser solista de todos os espetáculos, né? Que na época a gente falava muito assim, espetáculo de dança. Todos os espetáculos, eu era solista. E foi uma vez, em uma dessas apresentações, que eu estava fazendo o papel da formiga, então era um papel importante, né? Que eu estava ali fazendo, era solista número 1, e eu perdi minha mãe na semana da estreia, né? Minha mãe já estava doente, e aí ela faleceu na terça-feira,
E na quarta eu tinha ensaio geral e no sábado era a estreia. E eu precisava fazer, né? A minha mãe da dança também disse, não, você é bom para você, para estar fazendo, para dançar também, para sua mãe. A gente precisa de você aqui também. É impossível ter uma pessoa agora em 3 dias e tudo. Era possível, né? Mas eu sei que ela queria me puxar. Então eu fui para dançar e não tinha como dançar sem essas memórias, né? Sem minha mãe do lado, né? É, sem a saudade, a alegria também de trazer na lembrança, né? Todos os momentos que nós vivemos, sem o agradecimento também ali. Então eu fui para dançar, mas eu entrei para dançar com tudo isso. Eu não tive como deixar, né, fora essas histórias, né? Ah, esse carinho, esse amor meu e da minha mãe e de nós irmãos, eu não tive como. Então eu fui dançar, eu entrei para dançar com tudo isso, eu consegui fazer toda a apresentação e foi uma das melhores performances que eu fiz na minha vida, né? Talvez tenha sido a melhor até hoje vivendo. Eu acho que foi a melhor de todos os meus dias. A Cigarra e a Formiga. E essa escola, apesar de ser uma história popular, né, tradicional, mas a Arte Viva sempre contemporaneizava, né, cada tema que se trazia, apesar de ser uma escola de bairro, né, uma escola simples de bairro, mas os trabalhos eram de uma qualidade, sabe, que você não acreditava, assim, como que se conseguia fazer tanto com tão pouco. Então, nesse dia eu tive essa afirmação, né? Ficou assim claro para mim que quando você vai para a cena ou para a aula, porque para mim não tem muita diferença estar numa aula ou estar, né, atuando num palco ou num espaço alternativo, para mim é o corpo que está ali, então gera em torno do mesmo propósito. A gente vai com tudo, né? E quanto mais memórias a gente traz, mais possibilidades nós vamos ter de poder transformar vidas, né? E de transformar a nossa própria vida também a partir daquele momento. Então, na Arte Viva, né, junto à Gal, eu consegui me desenvolver bastante como artista, e de lá eu fui para a FUNSEB, para a Fundação Cultural do Estado, junto com Jorge, e aí veio essa gama de professores maravilhosos que eu tive, Mestre King, Pamela Richardson, que era minha professora de balé, Sônia Gonçalves, que era professora de balé específico, que é uma amigona até hoje muito querida, Fafá Daltro, que era professora de dança moderna, queridíssima também, Lucinha Mascarenhas, que era minha... Eu lembro de todos os nomes e também o que eles compartilharam, né? Lucinha era professora de improvisação, muito linda também. A Lia Robato, que trazia para a gente composição e que também foi fundadora da Escola de Dança da FUNSEB. Ângela Dantas, que foi a diretora, quando nós entramos, quando eu entrei para a escola, ela era a diretora da escola, e isso era muito inspirador, né, para mim, porque era uma mulher negra que estava ali e que trazia sempre muitas possibilidades para que a gente não desistisse do curso, né, para que a gente acreditasse e continuasse a vencer as dificuldades que na época eram muitas, muitas, muitas e muitas, né? Paco Gomes, que também era um professor de dança moderna, mestre da dança moderna,
amava fazer as aulas dele, super criativa. Paco não somente era professor, mas também era coreógrafo, né? Então, ele trazia uma gama de informações, né? Trazia muitas informações para que a gente também pudesse se desenvolver, esse lado criativo, né? Para estar produzindo os trabalhos também. Quem mais? Tereza Oliveira, que também é uma amigona, que até hoje eu estou conectada com ela. A Tereza tinha um grupo, tem ainda um grupo de recreação chamado Grupo Filó, e com ela eu consegui fazer trabalhos fora da escola também. Então, eu participava do grupo, nós fazíamos recreações em aniversários, em eventos infantis, bailes infantis, no carnaval. Então, ela teve uma participação muito grande, né, muito grande na minha carreira como profissional. Ai, quem mais? Foram muitas, viu? Foram muitas e muitos, assim, na minha vida. E eu vou lembrando mais para frente e eu vou trazendo eles aqui. Mas, em Salvador, junto com a Escola de Dança Arte Viva, eu participei de um projeto chamado Operação Dançar. E quem dirigia era um professor de jazz chamado Macaco, né? Na época ele tinha uma academia chamada Max Steel, eu acho que era esse o nome. E ele produzia esse festival, eu acho que era uma vez no mês, e as escolas de jazz se reuniam para dançar, né, nessa noite. Então, eu vi todas as academias, que eles falavam muito assim, as academias de jazz de Salvador se encontravam aí. E a minha escola, que era Arte Viva, que vinha de uma linhagem mais moderna, contemporânea, nós éramos sempre convidadas para participar, né, do evento, porque ele era encantado com o trabalho de Gal. Então, nós sempre íamos, né? Ou nós fazíamos a abertura do evento, ou encerrávamos, sabe? Então, sempre estávamos aí. Então, aí foi um momento de grande contato, assim, com toda essa comunidade aí do jazz, né? Da dança mais voltada para o jazz. E também eu trabalhei, eu acho que durante 4 anos ou 5 anos, numa escola chamada Sony Dance, que era uma escola de jazz maravilhosa, né? Talvez, na época, uma das melhores escolas de Salvador. Ficava na Cidade Baixa, no Dendezeiros, né? Soninha não está mais aqui entre nós, né, nesse plano. Ela está por aí dançando com as estrelas. E eu dei aula na escola de dança moderna. Eu fui convidada para dar aula de dança moderna depois de ter acompanhado minha professora, Gal, numa montagem. Ela fez uma montagem na escola voltada para dança moderna e Soninha a convidou para dar seguimento como professora da escola. Como Gal não podia, ela me colocou para dar aula. Então, eu dava aula para todas as turmas da escola, das crianças até os adultos. Todas elas tinham as suas aulas normais de jazz, 2 vezes por semana, e mais um dia comigo. Então, eu entrei na escola assim, dando aula para todo mundo de dança moderna. E depois de 1 ano, no segundo ano, eu continuei dando compartilhando essas aulas, mas também tive as minhas turmas de dança moderna, né? Que foi assim, os melhores anos da minha vida, porque a Cidade Baixa, em Salvador, é um lugar que tem muitas filhas e filhos artistas maravilhosos, maravilhosos, super talentosos, né? Então, eu ficava encantada com os trabalhos, né, das professoras, tenho amigas, inclusive, até hoje, né?
que vieram aí dessa linhagem do jazz e que ainda permanecem nele. E eu ficava encantada com o empenho, né? A forma como as professoras se dedicavam para as estudantes, né? A disciplina que era exigida, né? Como elas queriam que tudo tivesse ali limpo, sabe? A limpeza também, né? Dos trabalhos coreográficos, né? Essa escola em particular trazia muitos temas para os seus trabalhos. Então, fugia desse lugar que a gente hoje traz uma reflexão grande, que é do mover pelo mover, sem contar uma história e sem pensar em transformar, né? Sem pensar em ser, em trazer questões que são implicadas, né, com o que está ali ao nosso redor, né? Então, como dialogar com o bairro, com aquelas famílias, daquelas estudantes que estão ali, o que é que essa família, essas famílias e essas comunidades estão precisando ver no formato de dança, né? Como dança, e que isso vai trazer mudanças na sua vida, né? Dança, mudança, né? Então, esse lugar. Então, a Sonidense, eles tinham essa preocupação. Soninha tinha essa preocupação, né? Não foi por nada que ela inseriu a dança moderna dentro do currículo da escola, né? Para poder abrir mais espaço e criar mais diálogos, né? Mais diálogos também nesse lugar onde ela estava propondo, né? Se propondo com a dança. Então, eu fiz 1 ano de cursos livres lá na escola, e a escola criou o curso profissionalizante, né, que hoje é curso profissional em dança, mas na época chamávamos de curso profissionalizante, e eu fui da primeira turma desse curso, nós formamos em 1990, e foi a turma que deu nome ao curso, né? Nós precisávamos concluir o ciclo de 3 anos, e aí depois o curso seria reconhecido pelo MEC, né? Isso, claro, foi depois de ter prestado o vestibular para a UFBA e ter sido reprovada, né? Eu fui reprovada logo no primeiro ano, porque na época a UFBA tinha uma exigência técnica muito potente, assim, né? Técnica de corpo mesmo, né? De conhecimento, né? Ter suas inteligências e suas habilidades muito despertas para poder você ingressar. E eu realmente não tinha, né? Eu tinha, acho que 2 anos que estava praticando dança, e E o meu quando corpo... você, desculpa atrapalhar sua fala, quando você fez esse ingresso, tentou, a UFBA foi para a dança, para a graduação em dança. Isso, foi para a Entendi. graduação em dança, Uhum. Eu fui dispensada logo, acho que na primeira fase, né? E assim, fui muito consciente também, né, disso. E aí resolvi estudar. Eu queria estudar mais, e também essa fase também me despertou que, na verdade, eu não queria entrar para a universidade, né? Na época, mas eu queria estudar dança. Eu não sabia exatamente o que era, né? Então, eu fiquei no curso profissionalizante, e assim que eu concluí a escola de dança da FUNSEB, eles criaram uma modalidade, né? Criaram uma disciplina para o curso preparatório, que era o curso das crianças, à tarde,
onde eu estaria compartilhando, né? Então foi pensado uma disciplina que eu pudesse abordar dentro do curso preparatório, chamava arte cênica. Então foi a minha primeira vez como professora dentro da Escola de Dança da FUNSEB. Antes disso, eu dei aula durante muitos anos e montei trabalhos também para crianças, adolescentes e adultos na minha primeira escola, que foi a Escola de Dança Arte Viva, no Barbalho. Logo depois que eu ingressei na FUNSEB como professora, eu prestei audição para o Balé Folclórico da Bahia, né? E aí entrei para o Balé Folclórico da Bahia e dancei com a companhia durante 10 anos. Né? Eu dancei no balé até 2001, 2002, por aí. Com o balé, nós viajamos o mundo inteiro, né? Eu falo sempre que foram os melhores anos da companhia, porque nós não parávamos, a companhia nunca parava em Salvador, a gente estava sempre cruzando o mundo, né? Participando de festivais e muitas vezes também fazendo turnês, né? Pela Europa, aqui pelos Estados Unidos também. Então, foram 10 anos bastante intensos, né, de muito aprendizado. Antes de entrar para o Balé Folclórico da Bahia, eu conheci Rosângela Silvestre em uma das oficinas de dança contemporânea que Salvador promovia, né? Salvador promovia esse grande encontro que se chamava Oficina de Danças Contemporâneas. E nesse evento estavam todos e todas as mestras de Salvador, né? Todo mundo que trabalhava com dança estava por aí. Era um movimento muito intenso e cheio de alegria que Salvador tinha. Então foi aí que eu conheci Rosângela e comecei a fazer aulas, né, com ela. Na verdade, não foi aí que eu conheci ela, aí eu comecei a fazer aulas. Eu conheci Rosângela em mais uma das apresentações com Jorge Silva, no Espaço Xisto, onde ela estava dançando num saco de alinhagem, acho que um saco de farinha, e eu fiquei apaixonada por ela nesse dia, né? Quando eu a vi dançando, eu fiquei encantada. Eu disse, poxa, que mulher linda! Mas a timidez não me deixou falar com ela, né? Então acabou a apresentação, eu também estava dançando, e eu fui embora. E quando eu estava saindo, eu ouvi uma mulher me chamar, Vera, Vera, Vera. Foi, não, nem foi. Ei, menina, menina, uma coisa assim. E quando eu olhei para trás, era ela. E aí eu voltei bem tímida e fui falar com ela, e ela disse, de onde você é? Eu estou apaixonada por você dançando. Ela me falou, né? E aí eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, poxa, e ela não sabe, eu estou apaixonada por ela dançando, né? Você quer fazer aula comigo? Venha fazer aula comigo. Eu te convido para você ir fazer aula comigo. Eu dou aula no balé folclórico, eu sou coreógrafa, né? Falou muitas coisas. E aí eu comecei a segui-la, né? Então, quando ela estava dando aula, eu comecei a frequentar as aulas. Ainda não era chamada de técnica silvestre na época, era, acho que dança afrocontemporânea ou dança moderna, alguma coisa assim. Então, eu comecei a fazer, né, essas aulas, e aí um dia pintou a oportunidade para fazer audição para o balé folclórico, e eu disse, ok, é a minha chance de estar mais perto de Rosângela, né, já que ela trabalha lá. Então, eu fui para fazer audição, fui aprovada, só que ela já estava saindo, ela estava indo para os Estados Unidos para poder dar continuidade aos seus processos de pesquisa mesmo, né, para entender o que é que ela estava fazendo, o que eram as aulas dela, né, e tudo. Mas eu continuei no balé e sempre que o balé viajava, eu sempre buscava por ela, né, nas viagens, e também, sempre quando ela estava em Salvador, ela sempre chegava a dezembro e ficava até março, eu virava sombra dela, né? E eu entrei para o balé folclórico em 92. Então eu já tinha um tempo aí com ela, 85, 86, por aí. E aí eu comecei a intensificar
os meus estudos. Então, eu fazia todas as aulas dela. Maravilhoso que ela me dava bolsa, mochila, então eu podia fazer todos os cursos, eu não precisava pagar por isso, né? Me dedicava também assim bastante. Eu era aquela aluna que ela podia pegar para poder demonstrar, né, as conversas e tudo. Então eu fui feliz nessa época. Não tinha filhos também, né? Então, isso ajudava no processo de deslocamento, de poder sair de casa bem cedo, só voltar no final da noite, dançar o dia inteiro, né? É uma vida que qualquer bailarino quer, né? Minha família sempre me apoiou muito, né? Então, meus pais, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meu irmão, até hoje a minha família é muito assim comigo, de estar me apoiando. Então, na época, eu não precisava fazer aquelas coisas de casa que todo mundo tem que fazer para sair e tudo, eu não precisava fazer nada. Eles diziam que, você é a bailarina da casa, você não precisa fazer nada, a gente faz tudo para você. Então, eu fui feliz nessa época e pude acompanhá-la durante muito tempo. Depois de como 14, 15 anos por aí, estudando com ela e fazendo mais um curso de férias com ela. No penúltimo dia de aula, ou último dia de aula, ela me chamou e me disse: Vera, os estudantes estão sugerindo que você dê continuidade para essas aulas, né? Porque tem muitos deles que vão ficar aqui em Salvador. Era um grupo onde a grande maioria eram estrangeiros. Muitos deles vão ficar aqui em Salvador e eles sugeriram que você desse continuidade. Aí primeiro eu pensei, eu disse, eu vou dar continuidade para as aulas de técnica silvestre que eu nunca compartilhei, né, essas aulas, eu nunca dei aula de técnica silvestre. Eu sou professora assim de dança moderna, dança para criança, né, que foi fez parte do meu início como professora, mas técnica silvestre até então eu era a estudante, né? Falei isso para ela. Aí ela não. Os estudantes estão te chamando. Não sou eu e não é você. São eles. Então, se eles te chamam, é porque você, né, tem possibilidade de estar fazendo isso agora. Eu topo. Aí ela me falou, começa amanhã. Aí eu disse, amanhã? Aí eu falei, tá. Acabou que eu dei aula durante 10 anos, por aí, na escola de dança, de segunda a sexta. Então, as pessoas já sabiam que eu estava lá, nesse horário. E no primeiro ano, quando Rosângela voltou, mais uma vez, de férias, eu tinha uma performance que estaria encerrando, né, aquele primeiro ano que nós fizemos. E estava tudo super organizado, assim. Eu estava com 40 pessoas que iriam dançar, todo mundo tinha figurino, nós tínhamos uma banda que estava ali tocando, tínhamos iluminação, um espaço alternativo que a Escola de Dança da FUNSEB tem, que é chamado o céu da escola, porque é o último andar, mas tem um palquinho, né? Tem um espaço para plateia também, então estávamos aí. Quando acabou, aí eu convidei Rosângela para assistir. E quando acabou a performance, ela ficou super encantada e emocionada pela forma que nós conseguimos dar continuidade ao trabalho e me convidou para nós começarmos com o intensivo de técnica silvestre, né? Que acontece já há 20 e alguns anos, todo mês de janeiro e agosto, durante 4 semanas, né? Durante todo o mês. Então, essa é a minha trajetória como até chegar a ser a professora de técnica. Rosângela foi para fora do Brasil, né, para poder entender o que ela estava sentindo e propondo. Aqui, fora do Brasil, as pessoas faz parte da tradição colocar seus nomes, dar seus nomes para as suas obras, né, para as suas técnicas. Foi exatamente assim, ela começou a dar as aulas e as pessoas começavam a falar, eu estou indo fazer aula de Miss Silvestre.
né? Legal. Aula de Silvestre, e aí ficou técnica Silvestre. Essas práticas, elas são sempre iniciadas com esse momento mais de concentração, né? Onde a gente realmente busca entender, no primeiro momento, como se conectar com a nossa história, né? Com o nosso passado, com o nosso chegar aqui nesse plano e tudo o que a gente traz junto com esse chegar, com esse primeiro abrir de olhos, né, com esse primeiro choro que muitas vezes vem. Então, foi nesse primeiro momento que Rosângela, ao fechar os olhos, que ela enxergou 3 triângulos, né, assim ela me conta. Ela enxergou 3 formas triangulares no corpo, né. Então, ela abriu os olhos e essa imagem triangular continuou presente com ela. Então, ela deu a aula inteira e foi para casa, as imagens continuavam na sua memória, e aí ela decidiu investigar para entender o que esses triângulos queriam falar, né? Então, ela passou a estudar geometria sagrada, né? E outras manifestações onde os triângulos estavam presentes também, até que ela chegou nesses 3 triângulos que até hoje funcionam como guias para a técnica, né? Então, a técnica traz esses 3 triângulos como base, né? O primeiro triângulo, ele parte do centro da cabeça, vai até os ombros, aponta para o universo, né? Eu sempre gosto de falar que ele aponta para os nossos sonhos, chegar um pouquinho para trás, para poder você ver. Então, ele traz essa forma aqui, né? Cabeça para os ombros, e nós chamamos de triângulo da intuição, percepção e visualização. Então, é esse primeiro contato nosso, né? Aqui estão os órgãos do sentido também. Então, é conectar com esse invisível, com esse plano invisível, né? Com esse campo de luz também. O segundo triângulo, ele parte dos ombros, ele desce em direção ao umbigo. Aqui está a nossa caixa emocional, né, das emoções. Eu sempre falo que pelo menos quando eu estou muito ansiosa, ou muito alegre, ou muito triste, eu sempre sinto nesses 2 pontos, que é aqui no meu peito e no meu centro também, ficam essas águas aí movendo o tempo inteiro. Uhum. Então, nós chamamos de triângulo da expressão. O terceiro e maior triângulo, ele parte do quadril, ele fecha lá embaixo, no meio dos pés, né? Não é a ponta do triângulo em cima da terra, né? Mas é essa ponta entrando na terra, né? E conectando aí com a nossa ancestralidade, também com toda a informação que a gente encontra aqui, nessa realidade que vivemos, né? Nessa atualidade que vivemos, e nós chamamos de triângulo do equilíbrio. Então, equilíbrio aponta para a terra, a intuição, percepção e visualização aponta para o universo. Então, o equilíbrio conectado com a realidade, a informação, a intuição conectada com o invisível e tudo que nos inspira, né? Então, a gente gosta de falar que esse triângulo da intuição, ele está sempre nesse lugar, eu vou, talvez, eu vou, né? Amanhã, hoje não, né? Esse lugar da dúvida, né? E o equilíbrio, o equilíbrio, ele traz a conexão do eu preciso fazer, eu tenho que buscar, eu sou agora, sabe? Ele determina, ele afirma o equilíbrio. E expressão, que está no meio, ele é que dá o balanço. Ele está conectado com essa parte intuitiva e também está conectado com a parte da realidade, da informação. Então, expressão, ele faz isso, ele conecta
né? Legal. Ele conecta essas duas partes, né, para Uhum. nos dar harmonia. Então, o triângulo da expressão, ele está aqui para trazer as mensagens que vêm da Terra, trazer as mensagens que vêm desse lugar da inspiração, do invisível, e possibilitar, né, esse entendimento de como expressar isso, de como compartilhar isso, né? Eu gosto sempre de falar nas aulas que esses triângulos, eles são invisíveis, né? Não tem linhas aqui, a gente não vê nenhuma, realmente não tem nenhuma linha aqui no meu corpo, né, triangular, mas a mensagem que eu recebo com esses triângulos é que, enquanto artista, né, e artista da dança principalmente, entender que a mensagem é tudo que você perceber, visualizar, intuir e que você resolver expressar, que você expresse com equilíbrio. Então, isso é o que me guia e o que me conecta assim, mais fortemente com esses triângulos. Esses triângulos são conectados a 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Cada elemento desse, ele é identificado em uma parte do corpo, né? Cada elemento desse também tem conexão com uma vibração que vem da natureza, que vem de orixá, né? Então vai toda uma linha, né, um mapa, é criado um mapa aí nesse corpo que dialoga com o universo ao nosso redor, né? Tudo aí que está ao nosso redor, todas as nossas histórias também, né? Como eu falei antes para você, tudo que trazemos no momento que chegamos, tudo que adquirimos durante a nossa trajetória de vida e tudo que ainda queremos adquirir. Então, é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro dialogando num grande círculo imaginário, uma grande linha imaginária que fica ao nosso redor. Dentro desse círculo está tudo isso borbulhando, né, e possibilitando a gente de dançar, de expressar, né, as nossas inquietações também, de colocar a nossa voz aí, né, nesses nossos moveres sagrados. E, claro, esse círculo, essa grande linha, ela move, né? Ela tem mobilidade, ela tem cores também, ela tem sabores, né? Ela tem dinâmicas que são diferenciadas, às vezes vai muito rápido, às vezes vai muito lento, às vezes para, e às vezes, muitas vezes, quando ela regressa, já não é mais esse plano, é um outro. Então, a técnica ela é isso, é um treinamento, sim, não somente para dançarinos, dançarinas e dançarines, não, mas também para amantes da dança, né, pessoas que não querem ingressar numa companhia de dança, mas que querem entender esse corpo quando ele move e entender o que é possível trazer como alimento quando se está dançando. Eu gosto de falar, nós gostamos de falar que no momento que essa aula é compartilhada, qualquer pessoa pode estar fazendo, né? E é cada um que vai decidir o que fazer com aquele material que está recebendo. Cada pessoa faça a sua escolha. E a partir da sua escolha, você vai entender em que prática você vai estar dentro da técnica silvestre, né? Se você vai estar junto com esse grupo que são dos amantes da dança, né? As pessoas que não estão com o propósito de dançar profissionalmente, né? Mas que ficam encantadas com esse mover, né? E que querem estar aí. Você vai estar no grupo de pessoas que querem compartilhar a técnica e seguir, por exemplo, o que eu fiz. Eu acho que talvez eu, agora, Tâmara também, que está aqui nos Estados Unidos, mas durante muito tempo, somente eu compartilhava a técnica na sua totalidade, né? Eu nunca quis usar alguns símbolos, eu sempre levei a técnica como um todo,
para as minhas práticas. Então, tem pessoas que querem isso, outras não. Tem pessoas que fazem a aula, mas elas querem dançar. Elas querem preparar o corpo para dançar em companhias de dança. Uma das coisas que me chamou muito para trabalhar com uma técnica é que era uma brasileira, baiana, né, preta, não retinta, mas é uma mulher negra aí, né, Rosângela, e estava ali, no meu quintal, né? Ao abrir a janela, estava ali, fácil acesso. Às vezes eu fico me questionando esse lugar onde muitas pessoas vão sempre buscar fora do quintal, fora da janela, né? E a gente deixa de apoiar, o que está ali ao nosso redor. Tanto o Silvestre, quanto o jazz, e quanto outras linguagens corporais também, né, que convergem num ponto, que é esse, proporcionar ao outro entender como que ele vai se expressar ao dançar, deixando florir as suas habilidades, sejam elas como forem, né, do jeito que for, né, sem ter essa preocupação, por exemplo, de todo mundo estar num lugar da cópia. Com a técnica silvestre, eu tenho um estudo que é profundo, né? Assim, é a minha vida agora, então, a cada dia a gente está descobrindo uma coisa que é diferenciada, né? Mas uma coisa que eu acho que nos conecta muito é esse lado da informação. É a informação, é o entender que aquilo ali não é vazio, né? O que está se propondo não é vazio. Tem uma história, tem uma trajetória, e tem uma trajetória que está viva, que não se encerra, que não estagna, né? Como várias pontes para mim, né? São várias pontes que são criadas para conectar pontos, né? Então eu fico pensando que, claro, nada é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa, mas é um ponto, né? Como o Paco fala muito, né? Que é uma única árvore, né? É esse ponto árvore, esse ponto raiz, e aí vai germinando, né? E aí vai saindo. E a depender também do que você traz desse ponto raiz, né? Então, o que Silvestre trouxe desse ponto raiz, o que o jazz trouxe desse ponto raiz, eu acho que é esse lugar. Claro que hoje eu tenho muito mais esclarecimento identitário, né? Eu acho que hoje está muito mais consistente, né? E presente esse lugar e esse entender como fazer, né? Como fazer e como refazer, como trazer o novo que é velho, né? E como trazer o velho aqui nesse lugar novo. Eu acho que talvez o que poderia aproximar é a técnica, ela atua como treino, né? É um treinar corporal, onde propicia o bailarino, bailarina, despertar, né, a sua inteligência aí, né, para dançar. Para dançar onde e como, é ele que vai descobrir, né? Ele, ela, que vai dizer, né? Onde que vai dançar, como, com quem, por quê. O que eu fico pensando, porque os dançarinos do jazz, dançarinas de jazz, eles têm um pertencimento, eles trazem um pertencimento corporal, assim, muito potente, né? As pessoas são potentes quando elas estão aí dançando. Elas sabem como expressar as habilidades corporais com uma certa facilidade. E, claro, essa facilidade ela vem depois do treino, desse lugar do treino que ajuda você a entender seu corpo. Então, eu acho que nesse lugar a gente cruza
e se encontra. Mas eu acho que o jazz ele desconstrói um pouco o que o balé propõe. O balé ele traz as histórias que a grande maioria, não vou dizer todas, mas a grande maioria, traz essas escolas ou essas histórias que são já tradicionais do balé, né? Esses contos já que vêm do balé e que muitas vezes os balés eles são reproduzidos com a mesma movimentação, né? A gente vê muito isso, né? Quando vai... você vai aprender o balé tal. Pega o vídeo que está não sei onde e você vai lá e aprende o balé tal, né? O que acontece também com os nossos trabalhos de dança moderna, de outra coisa. A gente vai remontar tal coisa. Então, você vai lá e você pega aquele trabalho para você ver. Então, eu sinto que o jazz ele tem uma liberdade, né, diferenciada, assim, nesse processo, né? Quedas, né? Então, assim, a movimentação ela vem recheada de outros elementos, né? Apesar de que tem muito da proposta do balé clássico, o jazz traz muito, né, no seu desenvolver, mas acrescenta outros elementos que caracterizam a dança, né? A alegria, por exemplo, essa distribuição espacial, essa quebra de nível. O balé ele não está indo muito no nível baixo, né? No chão. Então, o jazz ele dialoga mais com esse lugar também. E às vezes, Susan, às vezes a gente encontra professores de balé que até que eles buscam outros lugares, né? Por exemplo, em Salvador, a gente tem Raimundo e o próprio Carlos Moraes, né, que não está mais aqui, nosso mestre, ele trazia proposições para aula de balé que eram bem diferenciadas, né? Ele trazia conexões dos orixás mesmo, como o Batmantandi, que não era o Batmantandi, que era uma flecha que estava ali, né? A intenção que a gente trazia para a perna era dessa flecha que estava indo, e Raimundo, que é discípulo de Carlos Moraes, ele traz muito isso, né? Ele sempre traz as referências das rainhas e dos reis africanos, né? Então, ele está sempre, não é somente de estar nesse lugar do balé, mas de também trazer essa intenção dessa rainha que é sua, e não dessa rainha que é uma rainha europeia, né? Mas eu vou trazer, é a minha rainha que eu estou trazendo. Eu estou dançando o balé, né? O balé clássico, que traz as histórias das cortes, né? Mas são as minhas rainhas que estão aí ainda. Então, eu penso que o jazz ele dá mais liberdade de criação, para a criação. Eu acho que a gente consegue quebrar mais aí. Eu acho que é uma dança que traz muita resistência, mas também muita alegria. Eu acho que o jazz ele sabe falar das dores com uma alegria, né? Não tem como ver o jazz, apesar de que em Salvador, principalmente, a maioria das academias das escolas de jazz eram dirigidas por pessoas brancas, né? Mas o jazz a gente sabe que o pé tá na negritude, né? Ele parte daí, né? Sabendo que, assim como o samba, né? O que vem primeiro é a música, né? E como nós somos movidos, né? É movimento o tempo inteiro, somos alimentados pelo movimento, então toda música tem que ter uma dança. Mas a gente para olhar a grande maioria das estrelas do jazz, da música, são negros. Então, me contempla muito esse lugar. Eu acho que é mais uma expressividade negra. Claro que muda muito, tem muita diferença o jazz que a gente vê aqui,
nos Estados Unidos, a dança, que é muito mais explosivo do que lá, né? Muito mais amplo. E, claro, tem o jazz da cidade-mãe do jazz aqui, que é New Orleans, e que é outra coisa, bem mais diferenciado também, a forma como eles movem aqui na cidade, né? Contando essas histórias de colheita, né? Trazendo esses fazeres aí que são diferenciados. Aí, quando eu estava aí no Brasil e estudando dança, eu acho que essa parte da história não foi muito contada, né? Da origem, né? De onde surgiu. Na época eu nem sabia que era uma dança negra, por exemplo. Porque Sim. primeiro não fazia, na escola que eu estudava, na FUNSEB nem falava de jazz. Só uma vez que eu tive aula com essa professora, que eu te falei, mas no currículo nós não tínhamos. Na universidade também não. E nessa escola, na minha primeira escola de dança, nós tínhamos uma aula uma vez na vida, a outra na morte. Era muito pouco. Era muito pouco. Então, a gente não tinha muito né? Quando nós estudamos a história dos percussores da dança. Não lembro de ter tido nenhum percussor da dança que estava ligado, conectado com o jazz. E a gente vê muito, né, que quando, por exemplo, o jazz que eu via na Sony Dance não foi o mesmo jazz que eu dancei com Zebrinha, por exemplo. Que Zebrinha deu muitas aulas de jazz para o Balé Folclórico da Bahia. Então, às vezes, ele, a gente vai fazer aula de jazz. Então, ele dava as aulas de jazz, né, para a gente, e a movimentação era um pouco diferenciada, assim, das aulas que eu vi, das coisas que eu vi nas escolas. Jorge também, às vezes, dava uma aula mais voltada para o jazz, e eu tinha um professor também, Sérgio, que era ele que dava as aulas nessa primeira escola que eu fiz, e ele trazia também um pouco do jazz, né? Eram essas combinações, muita coordenação motora. Esse trabalho de coordenação motora era muito grande. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente não vê em outras danças, né? A gente não vê muito, assim, a coisa da coordenação motora complicada mesmo. Não é você juntar dois movimentos somente, não. Lá em Los Angeles tem um estúdio de dança chamado Lula Washington, e ela foi a coreógrafa do Avatar, o Avatar, o primeiro, ela que coreografou ali. Então, eu gostava de chegar um pouco antes do meu horário de aula para assistir essas aulas de jazz que aconteciam. Eles eram, na maioria, adolescentes, e, sabe, a forma como eles chegavam para dançar, assim, a forma de se impor mesmo na dança, né? Isso era muito lindo para poder ver, e o domínio que eles tinham também dançando, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo ali. Isso era muito, muito lindo para ver. Não estavam ali para brincar, não. Estavam ali para dançar. Era um corpo disposto, sabe? Eu acho que é isso que eu sinto. É um corpo disposto, um corpo que cai, que levanta, que vai, que volta, que para, sabe? Que corre, que sabe caminhar. A movimentação ampla, que você sente muita conexão, Susan, eu acho que é esse lugar da verdade, né? Que a dança tem, né? E que a gente busca propor a cada dia também, né? Esse lugar do ser verdadeiro mesmo com a sua dança, e fazer dela uma voz também, né? Fazer dela voz para políticas públicas, né? Eu acho que isso é o que traz esse lugar do ampliar
de movimento, porque às vezes o jazz tem muito isso, que às vezes o movimento ele nem é essa coisa aqui grande, nesse sentido de ocupar o espaço geográfico, mas ele ainda é amplo. Às vezes é uma coisa muito, muito pequena, muito curta, mas ainda assim é cheio, né? Tem muita coisa aí. Nós somos tão ricas, né? De tanto e tanta que a gente traz da nossa vida, que seria difícil ser diferente, né? Talvez essa conexão que você vê com Silvestre, talvez está conectada com a sua aula, com a sua vivência, talvez com a vivência de mais algumas pessoas que você conhece, né? Talvez com vivências de pessoas e aulas que não estão nem na Silvestre, nem no jazz, mas que a gente sente a mesma, né? A mesma intenção. Então, eu fico pensando que tem muito a ver com a raiz primeira da coisa, né? Eu acho que tem a ver com esse lugar também. Eu vejo o jazz assim, nesse lugar. Eu não posso dizer que tudo que eu vi de jazz traz essa mesma intenção, mas o que eu vi, muito do que eu vi, traz esse lugar, né, de pegar espaço. Vamos pegar espaço, independente da forma como a pessoa vê e coloca tamanhos, né? Mas vamos pegar espaço com a nossa intensidade no nosso mover, né? Claro que hoje a gente olhando a forma como se estuda, né, dança, agora é bem diferente, né? Principalmente na academia, é bem diferente desses anos passados, né, dos meus primeiros anos em contato com a dança, mas todos os que eu dancei por lá foram super importantes para mim, foram trabalhos que realmente dialogavam com questões sociais, né? Isso era uma das coisas mais importantes, porque a grande maioria das famílias que estavam aí eram famílias que não tinham muito acesso à arte, né, até pelo custo mesmo de vida. Então a escola ela se encarregava desse papel, né, de estar levando os pais para o teatro, né, toda a família aí que chegava para o teatro, também de ir para a escola, de ver os ensaios gerais, de participar no processo de montagem de figurino, de cenário, sabe, de edição de música. Então todo mundo se envolvia com tudo, né? E as próprias questões sociais mesmo, onde a princesa não era aquela menina branca, né, que tinha o cabelo do jeito que a sociedade queria. Então, as princesas, as rainhas na escola, elas eram diferenciadas, vamos dizer, diferenciadas que a sociedade colocava, né, para a gente. Então, muitos temas que talvez hoje em escolas públicas não possam ser citados, projetados, estudados, na escola poderia, né? Nós fizemos isso muito. Então, isso era lindo, a forma como o espetáculo, as apresentações contavam, né? O jeito como se falava de uma vida melhor, com mais amor, né, com menos violência, com mais possibilidades também, né, mais igualdade. Essas apresentações realmente marcaram assim a minha vida muito. Com a companhia África Poesia, que foi uma companhia de dança que eu dancei em Salvador, no início de carreira também, foi dirigida por Armando Pequeno e Dimi Ferreira. Eu dancei um trabalho que também me tocou muito, chamado Dança da Terra. Eu tive muita inspiração, né,
para dançar, e eu cresci muito também dançando, por vários motivos, né? Primeiro, por estar assim, foi uma das primeiras vezes dançando profissionalmente também, né? Então, tudo era difícil para mim, para poder entender, para pegar, né? Como a gente fala na dança, o pegar, para pegar, né? Foi uma das primeiras vezes também que eu dancei para público grande, né? E público de dança. Eu lembro que nós dançamos uma vez num lugar muito especial lá, que se chamava Memória da Água, uma coisa assim, era um lugar onde distribuía água para o bairro, né? Então foi muito especial assim nesse dia. Com Jorge Silva, eu lembro do Falso, o nome do trabalho, e falava do casamento. Todos os trabalhos de Jorge, assim como Arte Viva, foram trabalhos que me tocaram assim profundamente, a forma como ele organizava, né? Que vinha do nada e, de repente, quando ele parava para falar para a gente o que é que ele estava propondo, você ficava, poxa, sabe? A gente ficava assim desarmada, sabe, diante da proposta dele, como ele conseguia colocar aquilo dentro daquelas proposições de movimento que ele trazia, sabe, como tinha tanta verdade o que ele estava produzindo, a princípio totalmente calado, sem falar o que era, e como depois, quando ele trazia a fala, tinha conexão total com a proposição, né? Então, o Falso me tocou muito. O nome daquele trabalho dele que eu também... Segredos foi o primeiro trabalho que ele montou. Hoje ele deve achar terrível esse trabalho, né? Porque foi no início da carreira, entre um outro que fazia assim, que eu esqueci o nome agora, mas muitos trabalhos de Jorge. O meu primeiro trabalho foi um trabalho que falava de uma mulher, né? De uma mulher depressiva. Então, eu aproveitei também e trouxe várias mulheres, né, que estavam assim nesse mesmo ciclo depressivo, e a gente dançava com os braços presos, eram os braços presos aqui atrás, então tudo acontecia aí, desse jeito. A gente participou de um concurso na FUNSEB, e nós ganhamos, né, nesse dia até. Aí, com o Balé Folclórico da Bahia, eu dancei as coreografias de Rosângela. Eu sou apaixonada por todas elas, e uma das que eu mais gostava era Ginga, e Ginga falava exatamente desse lugar nosso, né? Como saber dialogar com as nossas dificuldades, né? Como saber gingar, né? Essa ginga para poder tanto sair de coisas que nós queremos, mas também entrar, né? Entrar em lugares e situações que nós acreditamos que devemos estar, né? Então, é essa força para estar presente, né? Para ser presente no dia, né? Na vida, na nossa vida. A Rosângela, ela tem uma coisa que é dela, né? Ela tem uma coisa que é dela, que a gente não sabe se é dança moderna, se é dança afro, se é jazz. Ela tem uma movimentação muito própria, né? Muito própria. Claro que ela ficou um tempo na África, então ela se alimenta também aí, né? Ela fez balé a vida dela como dançarina. Ela começou estudando o balé clássico, então ela tem aí do balé clássico e, claro, o que a técnica silvestre inspira nela para fazer, né? O que a simbologia dos orixás também dá para ela, né? E ela faz um grande mix, né? Ela faz um preparo aí, e daí sai o que é dela. Ela tem uma movimentação muito própria, assim, e é muito linda. Mas eu lembro que nós trazíamos muito essa movimentação dos ombros, né? Que é o jicar, né? Dentro da tradição do candomblé, da religião, né? Então a gente tinha muita coisa
que trazia isso aqui. Eu tenho as queridinhas, né, daqui, os trabalhos queridinhos que eu gosto, né, daqui. Então, tem uma peça chamada Orixás, que é de Rosângela também, que eu adoro, né? E tem uma peça que eu montei para um evento num espaço chamado Hollywood Bowl, em Los Angeles, que é chamado Motumbaxé, foi uma peça que eu criei, que traz uma perspectiva das danças de blocos afro, em Salvador, então são as danças das rainhas dos blocos afro, que foi muito interessante, porque no dia nós dançamos com uma orquestra, tinham 28 dançarinas e dançarinos em cena, com a banda do Viver Brasil, ao vivo, então foi bastante especial, assim, para mim. E mais um trabalho do balé folclórico, que é Origem. Origem foi coreografado por Augusto Omolu, que também não está mais aqui com a gente. Era um trabalho que falava desse lugar raiz nosso, né? Dessa construção aí, né? De onde você vem, o que é que você traz, né? E que eu me emocionava muito dançando sempre, porque falava dessa força nossa, desse lugar que a gente vem e toda a força que a gente traz, né? O brilho que a gente traz, a alegria que nós trazemos ao dançar, ao sorrir, ao se vestir, a alegria que trazemos junto a tudo, né? Junto a tudo que vibramos, né? Isso era lindo. E um dueto que eu nunca tive vídeo e nunca tive fotos também. Se Rita Rodrigues, por acaso, ouvir essa minha fala algum dia, foi Rita Rodrigues que criou. E eu lembro que eu era muito jovem na época, e ela me convidou para dançar esse dueto, iria estar encerrando o processo dela na universidade, como aluna, né, como estudante, e ela me convidou para dançar e me disse que ia ter um bailarino que iria dançar comigo. E eu, ok, deve ser alguém, né, da minha geração, alguém que está começando como eu. E aí no dia eu cheguei antes, fiz meu aquecimento e tudo, e quando chegou o bailarino era Augusto Omolu, né? Então eu era fã dele na época, apaixonada por ele. Ele era um bailarino belíssimo, maravilhoso, e eu nunca achei que eu iria estar fazendo um dueto com ele, né? Então, quando ele chegou, eu quase chorei na época, no dia de emoção, e ela me disse, ele é o bailarino, é ele que vai dançar com você. Né? Ele falou, bora, mulher, bora, pare de emoção, bora ensaiar, né? Mas trazia da simbologia de Oxumaré, né? E eu não tenho nenhum registro desse dueto, adoraria ter. Lá em Los Angeles, o Viver Brasil ele traz sempre propostas voltadas para questões da cultura, na grande maioria, né? Da cultura
brasileira, né? Mas, assim, mais especial, baiana, né? Então, o orixá tem uma fala potente dentro da companhia, né? E questões negras também, questões sociais, né? A gente está sempre buscando. Então, o que eu tento sempre fazer é entender como que eu consigo trazer esse ponto de inspiração, né, que é o orixá, que é tão abstrato, talvez eu posso dizer, né, porque a gente não pode pegar o orixá, né, a gente sente, mas a gente não pode pegar, né, não é palpável o orixá. Então, o que eu tento fazer, entender como que isso que eu não posso pegar pode se conectar com o que está aqui real ao meu redor, que eu posso pegar, que eu vejo sempre, e que eu sinto de uma forma mais visível, talvez é isso. Né? A gente vê a cada dia coisas. Por exemplo, se a gente é um lugar que eu estou trazendo bastante, né? Como as pessoas veem a orixá Oxum, por exemplo, né? E toda esse lugar que as pessoas se conectam mais, que é a beleza, né? A mulher e a beleza, eu sou linda e blá, blá, blá. Então, entender o que está além ou aquém desta beleza, né? É o feminino, são as dificuldades que a mulher tem, todo esse feminicídio que está acontecendo, a cada dia tem mais, né? É essa beleza, sim, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser privilegiada. São essas mães solteiras que precisam criar seus filhos, suas filhas, e todas as dificuldades que elas encontram. É essa rede também feminina que a gente cria a cada dia, e nessa rede a gente se apoia, a gente chora junto. Então, pensar em abrir isso, não ficar somente nesses estereótipos que muitas vezes são projetados, né, para cada vibração, para cada energia. Então, pensar esse tema nesse lugar que você fala, amplo, o que mais a gente pode trazer, né? O que mais que a gente pode trazer? Por que ficar reduzido a 2 palavras somente? Fazer um mergulho mais profundo em cada coisa. E como que isso se conecta com a gente aqui agora? Porque senão não faz muito sentido. Né? As histórias, todo mundo, é muito fácil para você saber e entender, né? Buscar os mais velhos, as mais velhas, para poder saber, os livros também. Então, o que, que a gente pode fazer além disso aí? Porque senão o tempo inteiro vai ser somente colocar as vestimentas tradicionais, né? E ir para a cena e fazer o tradicional também, e já está, já foi. E eu fico pensando que pode ser além disso. E isso vai estar lá, sempre, não tem como não estar. Quem começa a dançar muito jovem, né, a gente atravessa muitas coisas que são complicadas, né? Mas, na verdade, a gente não escolhe a dança escolhe a gente, né? Então, a partir do momento que nós somos escolhidas, a gente precisa entender como deixar esse chamado forte, né, ativo e brilhando também no nosso corpo, né? Sim. Quando eu comecei a sair para viajar, e até hoje ainda isso faz muita parte de mim, eu fui convidada a primeira vez em 2010 aqui, em Los Angeles, pela companhia, e quando eu cheguei lá, eu pensei, bom, a partir de agora, eu quero isso para mim, eu quero começar a viajar,
para, né, compartilhar mesmo esses saberes. Então, a companhia me convidou, mas a partir daí eu comecei a enviar meu currículo para vários lugares, né? E comecei a entrar em contato com várias pessoas algumas que me conheciam e outras que não me conheciam, e falar do meu trabalho, né? E dizer, ó, eu vou estar aí nesse período, gostaria de dar aula no seu espaço, pode ser, quer organizar, quer fazer, né? Então, muito do que eu estou fazendo agora começou assim, foi daí que partiu, né? E hoje ainda eu faço assim, né? Agora mesmo eu acabei de mandar mensagem para 2 amigos, um amigo que eu tenho, e disse para ele, ó, eu vou estar aí na cidade, vou fazer um trabalho na segunda, chega o sábado, tenho livre sábado e domingo, quer me ajudar a organizar alguma coisa? E aí a pessoa graciosamente topa fazer, e aí vai começando. Legal. Dessa forma, dois grupos de estudantes meus organizaram a primeira vez, e na segunda vez eles já tinham uma produtora, já não eram mais eles, era uma produtora que organizava eventos voltados para dança, não somente para mim, mas para muitas outras artistas também, né? Pessoas artistas. Então, isso é lindo. Então, não é fácil, mas a gente vai entendendo como a própria dança, né, vai guiando, dando direcionamento, né, para a gente sobreviver aqui. E sobreviver cheio de luz, né? Cheia de luz também. Eu acho que isso é importante. Aprecio muito, Susan, seu trabalho, mais uma vez falando, confirmando isso aqui. Obrigada. Desejo boa sorte para você nessa trajetória, nessa etapa final aí dos seus estudos, né? Mando um grande abraço para sua professora, para seu professor também. Espero que a gente tenha contemplado, né, tudo, e o que ficar faltando, pode me escrever, pode me chamar, tá, a gente volta a poetizar aqui, tá bom? Combinado. Um abraço, um abraço muito, muito forte para você.